Três questões fundamentais. A primeira delas é a política de perseguição às universidades. O governo federal passou a ver as universidades como um problema e não como uma solução para o desenvolvimento nacional. A segunda questão é a política de corte dos recursos orçamentários da universidade, como uma tentativa, uma estratégia de asfixiar e subordinar essas universidades. E a terceira questão é justamente a capacidade que essas instituições têm de reagir e de resistir a esse tipo de política no Brasil. Vamos bater um papo sobre isso? Eu venho aqui hoje manifestar minha profunda preocupação com as recentes medidas tomadas pelo Ministério da Educação com relação às universidades. O atual ministro, Abraham Weitraub, decretou um corte linear de 30% nas verbas de custeio das universidades. E essa é uma situação muito preocupante porque um corte dessa natureza atinge profundamente a capacidade das universidades de continuarem cumprindo o seu papel essencial ao desenvolvimento nacional. As universidades são espaços de liberdade, são espaços de criatividade, são espaços de livre expressão, são espaços de amplo pluralismo. Não cabe esse tipo de ação diante das universidades. As universidades não podem estar submetidas a chantagens, não podem estar submetidas a ações sectárias com cunho ideológico. As universidades são muito maiores do que isso. As universidades não podem ser pensadas como instrumento de determinada vertente política, ideológica ou de determinada postura sectária ou de determinados valores morais. A universidade ela é essencial para o desenvolvimento nacional. Nenhum país do mundo conseguiu se desenvolver plenamente sem ter universidades fortes, sem contar com universidades importantes. Eu cito aqui, por exemplo, universidades que eu tive a oportunidade de conhecer recentemente na Europa, a exemplo da Universidade de Bolonha, na Itália, da Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, da Universidade de Coimbra, em Portugal, e tantas outras, que são históricas e que deram e continuam dando contribuições fundamentais para desenvolver os seus países. Então, esse tipo de medida que ataca severamente a universidade, que busca asfixiar através do seu orçamento, principalmente do seu orçamento de custeio, é algo inaceitável. É algo que tem que ser enfrentado, é algo que tem que ser combatido no Brasil. As universidades perderam, em média, 28% do seu orçamento entre 2014 e 2018. 90% das universidades foram atingidas por esses cortes que já vêm acontecendo desde 2014 e que de fato se intensificaram entre 2016 e 2018, e a situação ela piorou ainda mais agora em 2019. A universidade ela tem um papel fundamental na sociedade. Ela forma cabeças pensantes, ela forma mão de obra qualificada para o mercado de trabalho, cria espaços para o exercício do livre pensamento crítico. A universidade cria espaços para que o pluralismo possa se manifestar e, consequentemente, representar a diversidade da própria sociedade, ainda mais num país como o Brasil, que é extremamente dinâmico, que é extremamente diverso. Então, as universidades não podem, de forma alguma, estar submetidas a chantagens, estar submetidas a posturas sectárias que não condiz com o espírito de liberdade, de pensamento crítico, de livre pensamento que se exercita na universidade. O que os dados mostram é que entre 2014 e 2018, o governo federal reduziu em 56% os investimentos na educação como um todo, atingindo aí também a educação profissional e atingindo também a educação básica. Então, é um tema importante, é uma temática que eu acho que envolve todos os brasileiros, eu acho que é do interesse de todos, não é do interesse apenas de alguns. A universidade pública ela é importante ao desenvolvimento nacional, né? O que é produzido na universidade pública através da pesquisa, através do ensino, através da extensão, impacta em toda a cadeia produtiva nacional, em tudo que se produz, seja no setor produtivo, seja no setor de serviços, seja no setor da produção agrícola, né? Inclusive e sobretudo da produção agrícola familiar camponesa. Portanto, é inaceitável que instituições tão importantes, que têm um papel fundamental no desenvolvimento da espinha dorsal de qualquer sociedade, principalmente do Brasil, um país ainda que enfrenta extremas situações de desigualdade, é um país que passa por problemas sociais gravíssimos que estão se aprofundando nos últimos anos. Perseguir as universidades dessa forma é mostrar
que a política educacional do governo federal, que a política educacional do Ministério da Educação está na contramão do processo. O que deveria estar acontecendo, na verdade, era um processo de fortalecimento das universidades. Mais investimentos nas universidades. Elas continuem expandindo, elas continuem incorporando cada vez mais camadas da sociedade que historicamente ficaram fora dessas universidades, para que a gente possa amarrar cada vez mais a qualidade e as possibilidades que essas universidades carregam com a necessidade de um desenvolvimento nacional amplo que possa combater elitismos, manifestações de autoritarismos e possa pensar um Brasil com muito mais perspectiva de igualdade social para o futuro. Então, eu finalizo essa questão colocando o seguinte: a universidade, ela resiste. A universidade não vai se subordinar a determinadas políticas de cunho discriminatório, de cunho sectário, ou determinadas políticas que queiram reduzir a universidade a determinados valores, sejam eles morais ou ideológicos. A universidade, ela continuará forte e ela continuará cumprindo a sua missão institucional fundamental de ajudar a desenvolver o país com crítica, com pluralismo, com espaços abertos e combatendo autoritarismos, elitismos e desigualdades. Então, gostou do vídeo? Gostou da temática abordada? Se inscreve no canal, dá um like, participa nos comentários. É muito importante que nos comentários vocês possam estar sugerindo novos temas, temas quentes, temas que estão no dia a dia do debate do Brasil, para que a gente possa estar abordando esses temas aqui no nosso canal, tá? Não esquece de ligar o sininho para toda vez que tiver um vídeo novo vocês poderem acompanhar. Então, fico por aqui, até o próximo vídeo.